E por isso, e por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Neste momento, após curar o coxo, aquele homem que estava deitado ali no poço de Betesda, esperando o mover das águas, Jesus acende o estupim, por assim dizer, de todo o embate entre ele e as autoridades religiosas de Jerusalém. Aqui em João, capítulo 5, verso 16, nós percebemos que Jesus já começa a mostrar para os líderes de Israel, para a liderança religiosa, ao que veio. No verso 24 ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está aqui agora, chamando para si uma prerrogativa até então atribuída ao Pai. Nós já aprendemos nas congregações por onde temos passado, desde que nos convertemos e passamos pelas águas batismais, que Jesus é o Filho de Deus que veio para trazer vida eterna, trazer salvação. E muitas das vezes a gente encontra na nossa vida, encontra no nosso caminho, pessoas que não entenderam como é essa salvação. Aqui no verso 24 e 25 de João 5, momento em que dá-se sequência ao processo de confronto entre Jesus e as lideranças religiosas que estavam ali no poço de Betesda, naquele poço onde havia 5 portas, 5 alpedres, né? E que em todo ano, ao mover das águas, uma pessoa era curada de qualquer doença que tivesse. E então, as autoridades religiosas confrontam o homem que pegou sua cama para carregar. Observem uma coisa. A Bíblia, ela nos fala com detalhes, mais do que às vezes nós conseguimos perceber. Ali eles levantam a questão em cima de um homem que foi curado no sábado. Isso quando eles vão se encontrar com um homem e dizer para este homem que não era lícito a ele carregar a cama no sábado. Mas isso neste ano, porque não existe nenhum relato de nenhuma queixa nos anos precedentes. Queremos crer que em anos precedentes, em algum momento, curas aconteciam também no sábado. Mas não há, que me conste, no texto bíblico, no chamado texto canônico, e até no texto extracanônico, alguma coisa que relate deste evento, que as autoridades religiosas, ao mover das águas e a pessoa curada num dia de sábado, eles tenham reclamado. Por que neste momento vai haver reclamação? Porque neste momento tem uma figura humana presente. Neste evento específico, o milagre não se dá pelo mover das águas, mas por alguém que está presente e substitui o agir do anjo e cura uma pessoa sem que essa pessoa sequer precisasse do ritual de entrar nas águas após
as águas serem movidas. E na sequência, nós temos aqui essas passagens aonde nós vamos ver que o Senhor Yeshua vai conversar com as autoridades religiosas de Jerusalém, enquanto ele está a caminho de uma sinagoga muito importante, que era a sinagoga de Cafarnaum, uma sinagoga de altíssima relevância nos dias de Israel, nos dias de Jesus. E então, o Senhor começa a dialogar com esses homens, com os escribas, fariseus, alguns anciãos que estavam ali. E esse diálogo vai se esquentar, nós vamos estar vendo isso, no momento, a partir do momento em que isso acontece, no processo do diálogo, ele vai crescentemente aquecendo até que vai chegar ao ponto de uma discussão, de um embate. E é sobre isso que nós vamos estar falando. No capítulo 5, então, Jesus começa a dialogar com eles e com alguns judeus comuns. Dentre esses judeus comuns, muitos deles seguidores de Jesus, dentre os quais estavam infiltrados agentes desses escribas e fariseus para espionar a vida de Jesus. E essas pessoas vão se manifestar não só para atender ao que lhe foi mandado pelas autoridades de Jerusalém, mas até pelas expectativas carnais do seu coração, não entendendo a pessoa do Mashiach e muito menos entendendo a sua missão. Amados irmãos, estaremos lendo alguns versículos entre o Evangelho de João, entre o capítulo 5, 6 e o capítulo 7. E vamos estar falando sobre a vida e a missão do Senhor, sobre o ministério de Jesus e do que nesse ministério nós devemos apanhar para imitar, para ser igual. Nós temos em Jesus a figura maior daquele pregador, daquele mensageiro, daquele que é o modelo, o exemplo de pregação e de pregador no qual devemos nos espelhar. Então, aqui no capítulo 5, o Senhor conversa com eles e vai falar sobre sua função e sobre sua pessoa. No verso 21, ele fala: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Observem que neste versículo, Jesus coloca um sinal de igualdade entre ele e o todo-poderoso Pai que está no trono. Ele coloca um sinal de igualdade. Por quê? Porque nós já temos falado aqui, e o Senhor vai dar sinais disso o tempo todo, de que o Pai que está no trono também é Ele próprio que está na pessoa, na forma de filho, na pessoa de Yeshua, atuando na forma filho. É a sua forma filho, e não uma pessoa distinta e, portanto, um ser distinto. E no verso 24 e 25, ele fala da salvação. Vejam, preste atenção que aqui em momento nenhum Jesus coloca a salvação como algo relativo. Ele relativiza a salvação, dependendo de uma postura nossa, dependendo de uma maneira que nós devamos assumir na vida, em que devamos fazer ou deixar de fazer algo. Em momento nenhum, nas palavras do Senhor, aqui no capítulo 5, versos 24 e 25, existe a
possibilidade ou a margem para nós falarmos em perda de salvação. Ele diz: e em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e as que ouvirem viverão. Nós sabemos que estes mortos não são pessoas sepultadas. Não aqui. Não são pessoas sepultadas. Somos nós, pessoas que estamos vivas neste mundo, não obstante estejamos vivas, estejamos vivendo, respirando, pensando e falando, mas espiritualmente estamos mortos. É desses mortos que o Senhor está falando. E no 26 ele diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, o ser humano, ter a vida em si mesmo. De novo, o sinal de igualdade entre o que está no trono e ele na forma humana que está na terra. E deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o Filho do homem, um legítimo membro da raça humana, mas um homem que está acima de todo homem, porque ele é a continuação viva, verdadeira e legítima do Adão antes de cair na tentação da serpente no Éden. E assim o Senhor continua falando, e ele vai avançar com suas declarações, as suas declarações que chocam aqueles homens de Jerusalém que se achavam a nata, que se achavam os mais importantes, que se achavam aqueles que eram o selo de Deus e que eram também aqueles que colocavam o seu selo e autenticavam o que, na opinião deles, era a obra de Deus. Eles estavam lá no poço de Betesda. Eles estavam presentes. E até então, só naquele homem que o Senhor Yeshua curou, é falado em 38 anos. Quase 4 décadas. E todos os anos eles estavam lá. Como quem diz: esse milagre aconteceu, mesmo hoje, um dia de sábado, mas aconteceu porque Deus está nos honrando, porque nós estamos aqui para legitimar a obra de Deus. Tal é a arrogância, tal é a soberba, tal é a presunção desses homens em Israel. Eles são a descendência, como Jesus vai mostrar mais adiante, nós vamos estar vendo, daquele Israel soberbo, arrogante, de coração duro, que ficou prostrado no deserto, que não entraram em Canaã, que comeram maná, viram as maravilhas de Deus, o mar vermelho se abrir. Mas de todos eles, só 2, daqueles que saíram do Egito e caminharam por mais de 40 anos no deserto, só 2 entraram em Canaã: Josué e Calebe. Os demais ficaram prostrados no deserto. E essa herança espiritual ficou para aqueles que, ao invés de se arrepender de não seguir os passos dos seus antepassados, faziam exatamente o contrário. E eles cobram a Yeshua, dizendo que Yeshua se autoglorificava. E o Senhor diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Verso 31. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós, ele está se referindo a João aqui, vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. Ora, olha o que Jesus está fazendo com eles.
Jesus está falando, vocês reconheceram o ministério de João Batista. Vocês enviaram uma comitiva a João Batista para saber o que João Batista fazia e em nome de quem que João Batista fazia. Vocês perguntaram ao João Batista se ele era o Machia. Ele disse, eu não sou o Machia. Eu fui enviado adiante dele cumprindo a profecia que diz, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E vocês reconheceram o testemunho de João Batista, e João Batista, depois, quando me viu, deu testemunho de mim, dizendo que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso tudo Jesus está relembrando a eles. E diz, eu estou fazendo isso tudo na tentativa de que vocês sejam salvos. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês entendem que a vida eterna está nela, e é de mim que ela está falando. Eu sou a vida eterna. Mas não quereis vir a mim para ter vida. Não quereis vir a mim para ter vida. E conclui, e arremata. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O Senhor Jesus, ele está aqui confrontando as autoridades religiosas de Jerusalém, aqueles que deveria ser exemplo, que deveria ser a luz maior para que todo Israel, olhando para eles, se colocassem de forma correta diante de Deus em obediência ao Eterno. E agora que o Eterno se revela a ele na sua forma mais plena, na sua mais completa e gloriosa forma, que é assumindo um corpo humano, assumindo a forma humana, eles deveriam recebê-lo, eles deveriam ouvi-lo, eles deveriam tê-lo em bom espírito. Eles faziam exatamente ao contrário. E eu começo perguntando a você, como é que você tem lidado com Deus? Como é que você tem lidado com Deus? Como é que você, crente, tem lidado com o Deus que fala com você pela sua palavra? Será que você também tem desprezado a palavra de Deus? Tem desprezado a palavra que é espírito, que é vida? E deixado se guiar como ovelha cega por homens que, quando não adulteram as Escrituras para criar as doutrinas de sua congregação, que eles chamam de sua igreja, eles fazem exatamente o contrário de que exige a palavra de Deus? E você está seguindo, você está caminhando com eles, se afastando cada vez mais da luz. Como é que tem sido a tua conduta? Como é que tem sido o teu viver ante a palavra, o testemunho do Senhor que tem falado alto aos seus ouvidos? Como tem sido? Na sequência, o Senhor Jesus continua falando a respeito de sua obra e da legitimidade do seu ministério, do verso 30 do capítulo 6 até o verso 47. Ele continua falando de que o Pai testemunha com ele. E chega um momento em que ele, depois de falar de João Batista como testemunha dele, ele faz algo muito importante, mas de forma um tanto quanto sutil. Ele junta o testemunho de João Batista com o testemunho do Pai. E assim, ele se legitima também diante da lei. Diante da lei. Que os fariseus, os escribas, os anciãos de Jerusalém, alegavam que ele quebrava a lei. Alegava que ele quebrava. Ele não quebrava a lei. E quando ele não fazia o que, na visão deles, era cumprimento da lei,
ele fazia e dizia: eu sou maior do que a lei. Eu estou acima da lei. Eu cumpro a lei, sim, mas não como vocês querem, não para glorificar vocês, não para honrar aquilo que vocês decretaram para a população, mas eu faço para atender à vontade e os preceitos do Pai. Lá no verso 18, nós já lemos, o autor fala: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam dar fim à vida de Jesus, matar Jesus, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso é tanto quanto mais relevante quando nós olhamos no capítulo 10. No capítulo 10, está aí na referência na sua Bíblia. No capítulo 10, do verso 33, que diz assim: os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Olha que interessante. Pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ora, se eles próprios reconhecem que Jesus está se assumindo como Deus, então nós temos nas Escrituras o testemunho verdadeiro de que o mesmo Deus que está no trono é quem está em forma humana na terra. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses, pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Então, nesses momentos, a gente vai percebendo como se torna cada vez mais ácida o diálogo, a conversa entre Yeshua e a liderança de Jerusalém. E então, chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, Jesus, depois de ter atravessado o mar da Galileia, ou de Tiberíades, como a palavra nos mostra, ele vai para um lugar e ele antes faz uma parada e faz a multiplicação dos pães, antes dele atravessar o mar. Então ele faz o milagre da multiplicação dos pães. Não vamos nos ater muito nisso, né? E então a gente percebe que depois dessa multiplicação dos pães, no verso 15 do capítulo 6, diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Agora sim. Eu quero chamar a atenção para essas pessoas que, entre os seguidores de Jesus, começaram a invocar, a convocar outros para pegar Jesus, levar para Jerusalém e aclamá-lo rei. Não é dessa forma que tinha que ser feito. Mas mais importante do que isso é: quem são essas pessoas? Qual é a intenção delas? Quem são elas espiritualmente? Não eram os 12 que estavam fazendo isso. Não era dentre os apóstolos mais próximos de Jesus que estavam fazendo isso. Eu aproveito esse momento para falar com você que frequenta religiões, que usa de subterfúgios para fazer promessas de milagre, para fazer promessas de prosperidades, de bênçãos difíceis, religiões, crenças que supostamente se alicerçam na Bíblia, mas que muito pouco usa das Escrituras. E quando o fazem destacando versículos da Bíblia, versículo.
versículo da Bíblia como um todo, para embasar as suas práticas. Pessoas que usam água, usam óleo, pessoas que só falam nos seus programas de televisão em prosperidade, em salvar empresários a caminho da falência. Eu quero chamar a atenção de você que frequenta esses lugares e não se dá conta que você não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. E nós vamos estar lendo aqui a ênfase que o Senhor Jesus vai dar em comer sua carne e beber o seu sangue, ou seja, se alimentar dele. E o porquê Jesus dá essa ênfase? Eu quero falar com você, chamar a sua atenção para prestar atenção no que as Escrituras dizem, mais do que nas minhas palavras, já que eu não sou tão hábil assim em falar. Que você atente, que você reflita sobre sua vida, sobre a sua caminhada neste mundo. Aquilo que você pensa ou diz que é uma caminhada com Deus, é com Deus mesmo que você tem caminhado? É mesmo com Deus? É com o Senhor Yeshua, aquele que foi ao Calvário, verteu o seu sangue? Aquele que disse, não ajunteis para vós tesouro na terra, aonde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde a traça não corrói e os ladrões não minam e não roubam. Será que é esse que você está servindo? Você tem se perguntado se você serve ou se você segue? E em seguindo, por um prisma de interesse, de desejo de ganhar, desejo de alcançar, você não se dá conta que você não serve, você segue e está seguindo a voz do estranho. E o Senhor disse, as minhas ovelhas, preste atenção, não ouvirão a voz do estranho porque ele é estranho, mas ouvirão a minha voz porque elas conhecem a voz do pastor e segue ao pastor para onde ele vai. Eu quero que você, eu estou falando com você, crente, com você que frequenta reuniões, em um lugar que muitas das vezes nem tem um trabalho de comunhão, de levar você à comunhão com outros irmãos, à comunhão com outras pessoas. No verso 22, ele começa dizendo, no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, porque Jesus, então, foi caminhando por cima das águas e foi ao encontro dos discípulos no meio da tempestade e apaziguou a tempestade. Então a multidão atrás de Jesus, quando encontra finalmente Jesus do outro lado, perguntaram a ele, verso 25, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aqui uma pergunta importante. E eu lembro sempre, quem está agindo aqui não são pessoas salvas por Jesus Cristo,
são seguidores de Jesus, não obstante, inimigos dele. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Resposta: a obra de Deus é esta, que creias naquele que o enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha, gente, é muito importante nós lermos a Bíblia com dedicação, lermos as Escrituras com o coração. Nós sabemos que Jesus vem de uma caminhada, ele saiu da Galileia, fazendo o milagre nas bodas de Caná da Galileia. Veio, estava passando, precisando se dirigir a uma certa região, ele está a caminho de Cafarnaum, e ele precisava passar por Samaria. Tem aquele diálogo com a mulher samaritana, aquele diálogo maravilhoso. E aproveito este momento para relembrar e mostrar, destacar, quando Jesus evita o confronto, quando Jesus evita o bate-boca, quando Jesus evita a discussão e quando Jesus enfrenta, ele confronta, ele discute, ele dialoga, ele reafirma a sua posição. Com a mulher samaritana, o Senhor trabalhou com ela porque Jesus queria ganhar aquela mulher. Jesus queria conquistar aquela mulher de tremendo potencial para ser uma missionária samaritana. E ela lança as armadilhas para arrastar Jesus para um debate político entre Samaria e Jerusalém, entre samaritanos e judeus, e Jesus se esquiva, contornando a situação, e depois ela vem com a questão teológica, dizendo sobre o templo do Monte Gerizim e o templo de Jerusalém, e Jesus contorna de novo, não obstante, fosse firme em reafirmar: vocês não sabem no que creem, nós sabemos no que cremos, porque a salvação vem dos judeus. Mas aqui nós veremos que será diferente. Jesus vai para o confronto, Jesus vai para o embate, o Senhor Jesus vai para o diálogo firme, forte, o diálogo pesado, aonde ele vai estar reafirmando a sua posição, que é a posição de Deus. E eles então perguntam a Jesus: que sinal tu fazes? O que operas tu? Olha, essa pergunta tem um peso muito importante, ainda mais feita por pessoas que estão seguindo a Jesus. Viu o sinal do poço de Betesda, que, como nós vamos estar destacando mais na frente, é o ponto crucial, é por causa do que tudo que está acontecendo até o capítulo 7 vai estar acontecendo. Ao ponto, lá no ponto máximo, a sua própria família, seus próprios irmãos, ficam jogando indireta para ele, porque o autor João diz: nem seus irmãos criam nele. Mas tudo começou ali no poço de Betesda. O Senhor, não esperando o mover das águas, curou um homem que estava há 38 anos em um estado de vida miserável. E a partir daí ele vem fazendo a multiplicação dos pães e enfrentando o confronto com os rabinos, com a elite religiosa de Jerusalém. Que operas tu? E aqui é exatamente o momento que a conversa começa a engrossar. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Esse pão em que eles estão se referindo é diferente do pão em que Jesus está falando.
Eles queriam qualquer coisa que viesse de Jesus, desde que fosse fora de Jesus. Eles ansiavam por tudo que viesse de Jesus de forma sobrenatural. Eles queriam espetáculos. Eles eram aqueles que no Brasil tem sido muito falado ultimamente, nas últimas décadas. A grande maioria da nação que está apenas interessada em pão e circo. Aqueles aqui. Dai-nos desse pão. Desse pão. Deixa eu pegar aqui. Essa contração da preposição de, com um pronome esse, né? A palavra desse, esse. Um substantivo também de verbal, fala de alguma coisa que está ali. Dai-nos desse pão aí que tu falou. E Jesus lhe disse, eu sou o pão. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É a resposta de Jesus para eles. Mas eles não satisfeitos, porque isso não era o que eles nos seus corações esperavam de Jesus. Eles esperavam de Jesus uma ação e não apenas uma declaração teológica profunda, uma declaração teológica salvífica. Porque para o judeu até nos dias de hoje, ele não precisa de salvação. Eles têm a Torá. Eles são descendência de Abraão. Eles não precisam de salvação. Eu ouvi isso de judeus. E pode perguntar hoje a um judeu, você precisa ser salvo. Ele vai dizer, não, precisa ser salvo. Salvo do quê? Salvo do quê? Salvo de quem? Salvo do quê? Eles não se sentem perdidos. E de todos, eles não estão errados, porque como o Senhor Jesus disse, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Então isso é uma iniciativa do Pai. Recentemente, o Moré Ézio Azevedo Filho me chamou a atenção para uma palavra, um verbo que Jesus fala a Nicodemos, que ele fala, quando ele diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo. No hebraico, Jesus está dizendo, é necessário que sejas nascido de novo. Ou seja, ninguém nasce porque quer. É preciso, no campo natural da vida, que a minha futura mãe e o meu futuro pai se relacionem para que a gestação tenha início e que eu venha nascer. Eu não tive nada com isso. Isso é um processo orgânico, biológico, natural, que pela criação do Eterno se processa em todas as pessoas, em todos os casais saudáveis. Mas a salvação não é iniciativa sua. Eu não fui salvo porque eu parei para pensar em um momento e falei, o que eu vou fazer amanhã? Já sei. Vou aceitar Jesus. Vou lá na igreja, vou aceitar Jesus. Tadinho dele, tá precisando, né? É sempre bom ter mais um no céu. Céu cheio. Festa cheia. Vou lá, vou quebrar o galho dele. Não é nada disso, amado. Não é nada disso. Recentemente eu estive conversando com umas pessoas. Deus me deu o livre-arbítrio. Fico olhando, tadinho.
Ah, tadinha. Não entendeu nada de nada. Frequenta religiões que não ensinam nada, onde existem líderes, homens, que são mais cegos do que eles, não lhes ensinam nada. E Jesus então responde a eles, e eles então murmuravam, pois, dele, e porque disse, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Olha, nesse versículo, salvo engano meu, é a única passagem neotestamentária aonde um verbo no presente aponta para a pessoa de José como se ela estivesse viva. Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos. Eu estou lendo a tradução no português, tá? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É o que eu acabei de dizer aqui, olha. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém vai para Jesus porque está com crise no casamento. Ninguém vai para Jesus porque a empresa está falindo. Ninguém vai para Jesus porque está com medo de ir para o inferno. Aliás, eu muito em breve vou trazer aqui uma mensagem sobre o evangelho da Al-Qaeda. Jesus não era membro do Talibã, mas isso fica para o futuro. Ninguém vai a Jesus por outra razão a não ser a qual o próprio Deus pega e conduz o perdido à fonte da salvação. Aleluia! Esses são os verdadeiros salvos. Essa salvação não é psicológica, não é um fenômeno mental, psíquico, no qual pessoas ora estão salvas, ora perderam a salvação, e horas se ressalvam, e horas perderam de novo a salvação, e fica nesse pular de linha para lá e para cá, nessa gangorra. Não. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma se perderá. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha, gente, o verbo está no presente, tem a vida eterna. Já é salvo, já é herdeiro de Deus. Que mensagem você tem ouvido? E essa mensagem tem semeado o que no seu coração? Certeza de vida eterna ou dúvida? Olha, veja se não é hora de você parar de ouvir muitos homens e começar a ouvir a voz do Espírito Eterno, a voz de Deus. Veja se não é hora de você parar de estar enfiado dentro de templo de alvenaria e se colocar sozinho, a sós com Deus, ou com sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou seja, com seu vizinho, e ouvir a voz de Deus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aí a coisa começou a esquentar. Jesus esfregou na cara deles. Vocês ficam dizendo que comeram maná, teus pais comeram maná, mas morreram, eram pecadores. Eram de duras cerviz, gente obstinada, geração obstinada. Morreram, não entraram na terra, não são filhos da promessa, não são herdeiros de Deus, porque eles comeram uma comida que perecia, se eles desobedecessem, apodrecia. Eu sou a verdadeira comida dos céus. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão...
Agora eu chamo a sua atenção. Volta lá no verso 34. Disseram-lhe, pois, o Senhor, dai-nos desse pão. Aqui, no verso 51, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, cuidado com o desse e o deste. Na pregação em que eu falo sobre a declaração de Jesus, em cima da afirmação de Pedro, eu falo desta questão de esta e desta. É bom tomarmos muito cuidado com essas palavrinhas que passam muitas das vezes despercebidas, porque não são claramente um substantivo, não são claramente um verbo, não são verbos, mas elas têm uma importância muito grande, porque elas fazem a diferença entre o que parece que Jesus está dizendo e o que Jesus está verdadeiramente dizendo. Eles querendo algo de Jesus que não colocasse eles em compromisso com a pessoa de Jesus, que não colocasse eles em vínculo direto com a obra do Senhor, eles disseram, dá-nos desse pão, desse pão aí que tu está falando, desse pão aí que o Senhor está dizendo aí, cadê ele? Onde é que está ele? E aqui no 51 Jesus fala, eu sou o pão, quem comer deste pão tem a vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne. Há duas palavras em hebraico que é traduzida normalmente por carne em português. Bassar é carne, polpa. A carne da maçã, a polpa da maçã. A carne do pêssego, a polpa do pêssego, bassar. Bassar. Aqui a palavra que Jesus usa é guf. Quem comer a minha carne, gufi, minha carne, minha pessoa. Ele não está falando de arrancar bifes do seu corpo para comer. Ele está falando de se alimentar do ser que está ali, do ser em que Deus se encarnou. Ô, crente, acorda, presta atenção nas minhas palavras. Ele está falando quem se alimentar da minha pessoa. Gufi é pessoa, ser. Pessoa no sentido gramatical, pessoa no sentido humano, uma pessoa, um ser. É esse sentido, aquele que se alimentar de mim, do que eu faço, do que eu sou, do que eu digo, do que eu ensino, aquele que crê, aquele que se alimentar das minhas palavras, aquele que beber do meu sangue, ou seja, tomar o meu sangue como remidor, como único agente purificador do pecado, aleluia, esse tem a vida eterna e esse estará alimentado, esse não terá sede nunca mais. Guf é a palavra hebraica, Gimel, Vav e Fez, Sofit. E então, Jesus continua. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Louvado seja o Senhor, meu Rei. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim, que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também de mim viverá. Olha como é que Jesus entrelaça, olha como Jesus amarra. O Pai está em mim, eu estou no Pai, e aquele que se alimentar de mim estará em mim, e nós somos um só corpo, ele é o cabeça, nós somos o corpo, estamos ligados. Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem as potestades, nem os principados, nem o pecado, nada nos separará do amor de Deus, nada, aleluia. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eis que estas coisas, ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Jesus deu esses ensinamentos profundos em uma sinagoga. Nessa sinagoga estavam rabinos, homens graduadíssimos, respeitadíssimos na teologia judaica. Estavam saduceus, aqueles que eram sacerdotes. Estavam escribas, homens conhecedores profundos da palavra de Deus. E todo o povo de Israel estava ali, reunido naquele lugar. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam isso, disse-lhe: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A minha Bíblia traz a palavra Espírito com E minúsculo, está errado. É E maiúsculo, que o Espírito a que Jesus se refere aqui, o Espírito de que Yeshua está falando aqui, é o Espírito eterno, é o Pai. É aquele de quem ele falou à mulher samaritana. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É desse Espírito que Jesus está falando. O homem é morto em seus delitos e pecados, até que o Senhor venha, ressuscite ele. Efésios capítulo 2, verso 1. Então Jesus está falando do Espírito eterno, está falando dele mesmo na sua essência, e dele mesmo e do Pai que está no trono como um só, e a sua essência é Espírito, o Espírito eterno, o Espírito criador de todas as coisas. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Versículo 65. Como Jesus coloca ênfase nisso? Isso aí era um tapa na cara das autoridades de Jerusalém. E é também uma palavra de alerta para você, que aprende nas religiões aí que você tem que ter peninha de Jesus, porque ele foi à cruz do Calvário para morrer pelos seus pecados, para que você não vá para o inferno, porque você é eterno, você tem um espírito eterno. Nem espírito falam em alma, coisa que nem existe. Você tem uma alma eterna. E se você não aceitar Jesus, você vai para o lago de fogo. E isso tudo não passa de uma mensagem distorcida, de uma mensagem blasfema, que não ensina a verdade e não ensina, na verdade, o que Jesus veio e nos ensinou a pregar: a salvação pela graça e a salvação através do amor, e não um apelo de terrorismo, tentando convencer você a se emocionar ou ficar apavorado de medo e levantar a mãozinha. E 2 semanas depois está você lá caindo em pecado de novo. Porque não foi Deus quem te levou a Jesus. Foi os teus sentimentos, as tuas emoções, o teu medo provocado por uma palavra mal falada de cima do púlpito. Quando, na verdade, olha o que Jesus diz. Verso 65, e dizia: por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Se não foi Deus que te levou a Jesus, você não é salvo, você não é salva. Se você vive com medo, se a sua vida é com medo, se tudo que você faz você acha que perdeu a salvação, vá ter com a fonte da vida. Ore a Deus para que Ele te conduza a Jesus, promova um encontro de você com a fonte da vida, para que você seja salvo. No verso 7, no capítulo 7, e agora caminhando para o fim dessa mensagem, verso 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido e que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E Jesus, então, fala com seus irmãos, convence seus irmãos a deixar ele quieto, porque ele tinha planos de chegar até a cidade, até o templo. Ele tinha plano de chegar ao templo, mas para chegar ao templo, ele queria chegar
discretamente, ele não queria chegar chamando a atenção. E ele chega ao templo. E havia, naquele momento, naquele lugar, uma grande murmuração, verso 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe estes letras não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, isso aqui é muito importante, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Aqui eu encerro o texto em que eu vou falar. Observem, Jesus está colocando na cara de todos os moradores de Israel, de todos os habitantes de Jerusalém, de todos aqueles que estavam na reunião da grande festa. Se não me falha a memória, é um shabat, é um sábado. E então Jesus coloca diante deles as aparentes contradições que até mesmo a lei apresenta. A ordem de Deus maior era, no 8º dia que o menino nasceu, ele tem que ser circuncidado. E a circuncisão dá trabalho. A circuncisão dá trabalho. A circuncisão não é uma coisa fácil. É dolorosa para a criança e é trabalhosa para o homem. A pessoa tem que ter especialidade, tem que saber usar a instrumentalidade para poder operar o pênis do menino e cortar a pele. Então isso é trabalhoso. Aí vem a questão que Jesus coloca. Vocês, para guardar a lei, precisam quebrar a lei. Olha só. Porque quando a criança nasce, o 8º dia cai em um sábado, deixa para domingo? Não pode, descumpriria a lei. Circuncida no 7º dia, problema, a criança não estava com os anticorpos totalmente formados, aquilo poderia gerar uma infecção e levar a criança, o infante à morte. Tinha que ser no 8º dia, mas principalmente por obediência ao mandamento de Deus. Mas esse dia é um sábado, meu Deus, e façamos a circuncisão. E Jesus agora retoma o problema, o pivô de toda essa trabalheira da qual nós viemos conversando desde o capítulo 5. Ele fala, vocês, para guardar a lei, quebram a lei circuncidando um menino no dia de sábado, e estão indignados porque eu curei no sábado de todo um homem, ou seja, ele restaurou toda a saúde daquele homem lá no poço de Betesda. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam, não é este que procuravam matar? Ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Messias? Então a pergunta que eu trago para você, porque afinal de contas eu não estou aqui apenas para ler uma mensagem para a tua edificação somente, mas também para despertar o teu espírito para que você reflita sobre a tua vida. Como é que você tem vivido?
Em outro momento, Jesus com os seus discípulos, famintos, estavam há um tempo sem comer, passa por uma seara cheia de espigas e eles começam a colher espigas. Ia debulhar na mão e ia comer. Os seguidores, traíras, chegaram para Jesus e não é lícito o que vocês estão fazendo, vocês estão colhendo espiga nos dias de sábado. E Jesus lança novamente mão de uma aparente contradição, falou assim, não tendes lido que Davi, quando teve fome com os seus homens, foi ao sumo sacerdote, pegou o pão da proposição, que não era lícito a ele comer, e comeu ele e os seus homens? Mais importante para Deus é a vida. E é pela tua vida, é pela tua continuidade como herdeiro de Deus, que ele se fez carne na pessoa do homem Yeshua, para vir falar, para vir ao mundo e trazer o ensinamento que ninguém pode anular. E esse ensinamento está diante de você. Mas eu te pergunto, e eu deixo para você essa pergunta, você está seguindo os ensinamentos do Eterno? Ou você está ignorante sobre tudo o que diz essa palavra e seguindo apenas os ensinamentos dos homens? Eu vejo pessoas que não têm o menor conhecimento do conteúdo da palavra de Deus, mas que está 7 horas da manhã na Igreja Universal batendo cabeça, pegando garrafinha d'água, pegando isso, pegando aquilo. E tantos outros exemplos que nós temos aí. Que a gente vê que há uma multidão, mas uma nuvem incontável de pessoas, andando às cegas, seguindo vozes estranhas, andando em base do que não sabem, do que não conhecem e do que não têm certeza se aquilo vai lhe acompanhar para a vida eterna ou ele vai pôr um fim na sua existência de forma súbita e terrível. Ouça a palavra de Deus. Se alimente da carne e do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe.